Quem desta maneira argumente, esquece que o universo não só tem lá as suas leis, todas elas estranhas aos contraditórios sonhos e desejos da humanidade, e na formulação das quais não metemos mais prego e mais estopa que as palavras com que malamente as nomeamos, como também tudo nos vem convencendo de que as usa para objetivos que transcendem e sempre transcenderam a nossa capacidade de entendimento. E se nesta particular conjuntura a escandalosa desproporção entre algo que talvez, por enquanto ainda só talvez, venha a ser roubado à urna, isto é, o voto da supostamente antipática esposa do presidente, e a maré cheia de homens e de mulheres que já vem a caminho, nos parece difícil de aceitar à luz da mais elementar justiça distributiva. Manda a prudência que por algum tempo sustentamos qualquer juízo definitivo e acompanhemos com atenção confiante o desenvolver de uns sucessos que ainda mal principiaram a delinear-se. Precisamente o que, arrebatados de entusiasmo profissional e de imparável ansiedade informativa, já andavam a fazer os jornalistas da imprensa, da rádio e da televisão, correndo de um lado a outro, metendo gravadores e microfones à cara das pessoas, perguntando: que foi que o fez sair de casa às 4 horas para ir votar? Não lhe parece incrível que toda a gente tenha descido a rua ao mesmo tempo? Ouvindo respostas secas ou agressivas, como: porque era a hora que já tinha resolvido sair. Como cidadãos livres, entramos e saímos a hora que nos apetece. Não temos de dar explicações a ninguém sobre as razões dos nossos atos. Quanto lhe pagam para fazer perguntas estúpidas? A que importa a hora que saio ou não saio de casa? Em que lei está escrito que tenho obrigação de perguntar, de responder a pergunta? Só falo na presença do meu advogado. Também houve pessoas bem educadas que responderam sem a repreensiva acrimônia dos exemplos que acabamos de dar, mas nem mesmo essas foram capazes de satisfazer a devoradora curiosidade jornalística. Limitavam-se a encolher os ombros e a dizer: tenho maior respeito pelo seu trabalho e nada me agradaria mais que ajudá-lo a publicar uma boa notícia. Infelizmente, só posso dizer que olhei o relógio e vi que eram 4 horas e disse à família: vamos, é agora ou nunca. Agora ou nunca por quê? Pois aí é que está o busilis da questão. Saiu-me a frase assim. Pense bem, puxe pela cabeça. Não vale a pena, pergunte a outra pessoa. Talvez ela saiba. Já perguntei a 50. E depois? Nenhum me soube me responder, dar tal resposta. Então já se vê. Mas não lhe parece uma estranha coincidência terem saído milhares de pessoas de suas casas à mesma hora para irem votar? Coincidência, com certeza, mas estranha. Talvez não. Por quê? Ah, isso eu não sei. Os comentadores que nas várias televisões acompanhavam o processo eleitoral, dando palpites à falta de dados seguros de apreciação, inferindo do voo e do canto das aves à vontade dos deuses, lamentando que já não estava autorizado o sacrifício de animais para, nas suas vísceras ainda palpitantes, decifrar os segredos do Cronos e do fado, despertaram subitamente do torpor em que as expectativas mais do que sombrias do escrutínio os haviam feito sossobrar, e certamente porque lhes parecia indigno da sua educativa missão desperdiçar tempo a discutir coincidências. Lançaram-se como lobos ao extraordinário exemplo de civismo que a população da capital estava a dar ao país naquele momento, acudindo em massa às urnas, quando o fantasma de uma abstenção sem paralelo na história da nossa democracia ameaçava gravemente a estabilidade
não só do regime, mas também, muito mais grave, do sistema. Não ia tão longe em sustos a nota oficiosa emanada do Ministério do Interior, mas o alívio do governo era patente em cada linha. Quanto aos três partidos em liça, o da direita, o do meio e o da esquerda, esses, depois de deitarem rapidamente contas aos ganhos e perdas que resultariam de um tão inesperado movimento de cidadãos, tornaram públicas declarações congratulatórias nas quais, entre outras lindezas estilísticas do mesmo jaez, se afirmava que a democracia estava de parabéns. Também em termos semelhantes, mas ponto menos vírgula, se expressaram com a bandeira nacional pendurada atrás. Primeiro o chefe do Estado no seu palácio, depois o primeiro-ministro no seu palacete. À porta dos lugares de voto, as filas de eleitores, a 3 de fundo, davam voltas ao quarteirão até se perderem de vista. Como os demais presidentes de mesa na cidade, este, de Assembleia Eleitoral número 14, tinha clara consciência de que estava a viver um momento histórico único. Quando já a noite ia muito avançada, depois de o Ministério do Interior ter prorrogado por 2 horas o termo da votação, período a que foi preciso acrescentar mais meia hora para que os eleitores que se apinhavam dentro do edifício pudessem exercer o seu direito de voto. Quando, por fim, os membros da mesa e os delegados dos partidos, extenuados e famintos, se encontraram diante da montanha de boletins que haviam sido despejados das 2 urnas, a segunda requisitada de urgência ao ministro, a grandiosidade da tarefa que tinham por diante, fê-los estremecer de uma emoção a que não hesitaremos em chamar épica ou heróica, como se os manes da pátria redivivos se tivessem magicamente materializado naqueles papéis. Um desses papéis era da mulher do presidente. Veio trazida por um impulso que a obrigou a sair do cinema. Passou horas numa fila que avançava com lentidão de caracol e quando finalmente se encontrou em frente do marido, quando ouviu pronunciar o seu nome, sentiu no coração algo que talvez fosse ainda a sombra de uma felicidade antiga. Nada mais que a sombra. Mas mesmo assim, pensou que só por isso tinha valido a pena vir aqui. Passava da meia-noite, quando o escrutínio terminou. Os votos válidos não chegavam a 25%, distribuídos pelo partido da direita, 13%, pelo partido do meio, 9%, e pelo partido da esquerda, 2,5%. Pouquíssimos os votos nulos, pouquíssimas as abstenções. Todos os outros, mais de 70% da totalidade, estavam em branco. O desconcerto, a estupefação, mas também a troça e o sarcasmo varreram o país de lés a lés. Os municípios da província onde a eleição havia decorrido, sem acidentes nem sobressaltos, salvo um ou outro atraso ligeiro, ocasionado pelo mau tempo e que haviam obtido resultados que não se diferenciavam dos de sempre. Uns tantos votantes certos, uns tantos abstencionistas, empedernidos, nulos e brancos, sem significado especial. Esses municípios que o triunfalismo centralista tinha humilhado quando se pavoneou perante o país como exemplo do mais lídimo civismo eleitoral, podiam agora devolver a bofetada à procedência e rir da estulta presunção de uns quantos senhores que julgavam levar o rei na barriga, só porque uma casualidade os fez ir
viver na capital. As palavras "esses senhores", pronunciadas com um movimento de lábios que assombrava desdém em cada sílaba, para não dizer em cada letra, não se dirigiam às pessoas que, tendo permanecido em casa até as 4 horas, de repente, acudiram a votar como se tivessem recebido uma ordem a que não haviam podido resistir. Apontavam sim ao governo que bandeirara em arco, antes de tempo, aos partidos que já tinham começado a jogar com os votos em branco, como se fossem uma vinha por vindimar a eles, os vindimadores, aos jornais e mais meios de comunicação social pela facilidade com que passam dos aplausos do Capitólio às precipitações da rocha Tarpeia, como se eles próprios não fossem uma parte ativa na preservação dos desastres. Alguma razão tinham os zombadores da província, porém não tanta quanto criam. Por baixo da agitação política que percorre toda a capital, como um rastilho de pólvora à procura da sua bomba, percebe-se uma inquietação que evita manifestar-se em voz alta, salvo se estiverem entre pares, uma pessoa com os seus íntimos, um partido com o seu aparelho, o governo consigo mesmo. Que irá suceder quando a eleição for repetida? Esta é a pergunta que todos vão fazendo em voz baixa, contida, segregada, para não despertar o dragão que dorme. Há quem opine que o melhor de tudo seria não espetar a vara nas costelas do bicho, deixar as coisas como estão. O partido da direita no governo, o partido da direita na Câmara Municipal. Fazer de conta que não aconteceu nada. Imaginar, por exemplo, que foi declarado o estado de exceção na capital e que, por conseguinte, se encontram suspensas as garantias constitucionais. E passado um tempo, quando a poeira tiver assentado, quando o nefasto sucesso tiver entrado no rol dos pretéritos esquecidos, então sim preparar as novas eleições, principiando por uma bem estudada campanha eleitoral, rica de juramentos e promessas, ao mesmo tempo que se trataria de prevenir todos os meios e se torcer o nariz a qualquer pequena ou média ilegalidade. A possibilidade de que se pudesse dar a repetição de um fenômeno que já mereceu de um reputadíssimo especialista nesta matéria a dura classificação de teratologia político-social. Também há os que expressam uma opinião diferente. Protestam que as leis são sagradas, que o que está escrito é para se cumprir, doa quem doer, e que se entramos pela vereda dos subterfúgios e pelo atalho dos arranjinhos por baixo da mesa, iremos direitos ao caos e à dissolução das consciências. Em suma, se a lei estipula que em caso de catástrofe natural as eleições devem ser repetidas 8 dias depois, então que se repitam 8 dias depois, isto é, já no próximo domingo, ou seja o que Deus quiser, que para isso está. Nota-se, no entanto, que os partidos, ao expressarem os seus pontos de vista, preferem não arriscar demasiado. Dão uma no cravo, outra na ferradura. Dizem que sim, mas que também. Os dirigentes do partido da direita, que está no governo e ocupa a Câmara Municipal, partem da convicção de que este trunfo indiscutível, dizem eles, lhes porá a vitória numa bandeja de prata, e assim adotaram uma tática de serenidade tingida de tato diplomático, confiando-se ao são critério do governo
a quem incumbe fazer cumprir a lei. Como é lógico e natural numa democracia consolidada, tal a nossa, remataram. Os do Partido do Meio também pretendem que a lei seja respeitada, mas declaram do governo algo que de antemão sabem ser totalmente impossível satisfazer, isto é, o estabelecimento e aplicação de medidas rigorosas que assegurem a normalidade absoluta do ato eleitoral, mas, sobretudo, imagina-se dos seus respectivos resultados. De modo que nesta cidade, alegaram, não possa repetir-se o vergonhoso espetáculo que acabou de dar à pátria e ao mundo. Quanto ao partido de esquerda, depois de reunidos os seus máximos órgãos diretivos e após um longo debate, elaborou e tornou público uma comunicação em que expressava a sua mais firme esperança de que o ato eleitoral que se avizinha irá fazer nascer objetivamente as condições políticas indispensáveis ao advento de uma nova etapa de desenvolvimento e amplo progresso social. Não juram que esperam ganhar as eleições e governar a Câmara, mas subentende-se. À noite, o primeiro-ministro foi à televisão para anunciar ao povo que, de acordo com as leis vigentes, as eleições municipais serão repetidas no próximo domingo, iniciando-se, portanto, a partir das 24 horas de hoje, um novo período de campanha eleitoral com a duração de 4 dias, até as 24 horas de sexta-feira. O governo acrescentou, dando ao semblante uma expressão de gravidade e acentuando com intenção as sílabas fortes. Confia em que a população da capital, novamente chamada a votar, poderá exercer o seu dever cívico com a dignidade e o decoro com que sempre o fez no passado. Assim, se dando por irrito e nulo o lamentável acontecimento em que, por motivos ainda não de todo aclarados, mas que já se encontram em adiantado curso de averiguação, o habitual esclarecido critério dos eleitores dessa cidade se viu inesperadamente confundido e desvirtuado. A mensagem do chefe do Estado fica para o encerramento da campanha na noite de sexta-feira, mas a frase que há de rematar já foi escolhida. Domingo, queridos patriotas, será um bonito dia. Foi realmente um bonito dia. Logo de manhã cedo, estando o céu, que nos cobre e protege em todo o seu esplendor, com um sol de ouro flamejando em fundo de cristal azul, segundo as inspiradas palavras de um repórter da televisão, começaram os eleitores a sair de suas casas a caminho das respectivas assembleias de voto. Não em massa cega, como se tem dito que sucedeu há uma semana, mas, não obstante, ir cada um por sua conta, com tanto apuro e diligência que ainda as portas não tinham sido abertas e já extensíssimas filas de cidadãos aguardavam a sua vez. Nem tudo, porém, desgraçadamente, era honesto e límpido nos tranquilos ajuntamentos. Não havia uma fila só entre as mais de 40 espalhadas por toda a cidade, em que não se encontrassem um ou mais espias com a missão de escutar e gravar os comentários dos circunstantes, convencidas como estavam as autoridades policiais de que uma espera prolongada, tal como nos consultórios médicos acontece, leve a soltarem-se as línguas mais cedo ou mais tarde, fazendo aparecer a luz, nem que seja com uma simples meia palavra, as intenções secretas que animam o espírito dos eleitores. Na sua grande maioria, os espiões são profissionais, pertencem aos serviços secretos, mas também os há que tinham vindo do voluntariado, patriotas amadores de espionagem que se apresentaram por vocação de servir sem remuneração. Palavras, todas estas, que constam da declaração ajuramentada que haviam assinado,
ou, e não eram poucos os casos, vindos também pelo mórbido prazer da denúncia. O código genético disso aqui, sem pensar muito, nos temos contentado em chamar natureza humana. Não se esgota na hélice orgânica do ácido desoxirribonucleico ou ADN. Tem muito mais que se lhe diga e muito mais para nos contar. Mas essa, por dizê-lo de maneira figurada, é a espiral complementar que ainda não conseguimos fazer sair do jardim da infância, apesar da multidão de psicólogos e analistas das mais diversas escolas e calibres que têm partido as unhas a tentar abrir-lhes os ferrolhos. Estas científicas considerações, por muito valiosas que já sejam e por muito prospectivas que venham a ser no futuro, não nos deverão, porém, fazer esquecer as inquietantes realidades de hoje, como a de que nos acabamos de aparecer agora mesmo. É que não só estão ali os espiões com cara de distraídos a escutar e a gravar as escondidas o que se diz, como também automóveis que deslizam suavemente ao longo da fila, parecendo que andam à procura de um sítio onde estacionar, mas que levam lá dentro, invisíveis aos olhares, câmaras de vídeo de alta definição e microfones da última geração capazes de transferir para um quadro gráfico as emoções que aparentemente se ocultam no sussurrar diverso de um grupo de pessoas que creem em cada uma delas está a pensar noutra coisa. Gravou-se a palavra, mas também se desenhou a emoção. Já ninguém pode estar seguro. Até o momento em que foram abertas as portas da sessão de voto e as filas começaram a mover-se, os gravadores não haviam podido captar mais do que insignificantes frases, banalíssimos comentários sobre a beleza da manhã e a amena temperatura ou sobre o pequeno almoço, engolido à pressa. Breves diálogos sobre a importante questão de como deixar os filhos em segurança enquanto as mães iam votar. Ficou o pai a tomar conta. A única solução era revezar-nos. Agora estou eu, depois virá ele. Claro que teríamos preferido voltar juntos, mas era impossível. E o que não tem remédio, já se sabe, remediado está. O nosso mais pequeno ficou com a irmã mais velha, que ainda não está em idade de votar. Sim, este é o meu marido. Prazer em conhecer, igualmente. Que linda manhã. Até parece ter sido feita de propósito. Algum dia teria de acontecer. Apesar da agudeza auditiva dos microfones que passavam e tornavam a passar, carro branco, carro azul, carro verde, vermelho, carro preto, com as antenas balançando a aragem matutina, nada de explicitamente suspeito assoava a cabeça por baixo da pele de expressões tão inocentes e corriqueiras como estas, pelo menos na aparência. No entanto, não era preciso ser-se doutorado em suspicácia ou diploma em desconfiança para perceber algo de particular nas duas últimas frases. A da manhã, que parecia ter sido feita de propósito, e em especial a segunda, de que algum dia teria de acontecer. Ambiguidades, acaso involuntárias, acaso inconscientes, mas por isso mesmo potencialmente mais perigosas, que conviriam contrastar com a análise minuciosa do tom em que as ditas palavras haviam sido proferidas, mas, sobretudo, com a gama de ressonância por elas geradas, refiro-me-nos aos subtons, sem a consideração dos quais, se acreditarmos em recentes teorias, o grau de compreensão de qualquer discurso oralmente expresso será sempre insuficiente, incompleto, limitado aos espiões que casualmente ali se encontram, assim como a todos os seus colegas
tinham sido dadas instruções preventivas muito precisas sobre como atuar em casos como este. Deveria não deixar-se distanciar do suspeito. Deveria colocar-se em terceira ou quarta posição atrás dele na fila dos votantes. Deveria, como dupla garantia, apesar da sensibilidade do gravador que leva escondido, fixar na memória o nome, o número do eleitor, quando o presidente da mesa os declamasse em voz alta. Deveria simular que se havia esquecido de algo, retirar-se discretamente da fila, sair para a rua, comunicar por telefone o ocorrido à central de informação e, por fim, voltar ao terreno de caça, tomando novamente o lugar na fila. No mais rigoroso sentido dos termos, não se pode comparar esta ação a um exercício de tiro ao alvo. O que daqui se espera é que o azar, o destino, a sorte, como o diabo se lhe queira chamar, faça pôr o alvo diante do tiro. As informações choviam na central à medida que o tempo ia passando, porém, em nenhum caso, revelavam de uma forma clara e, portanto, futuramente irrebatível, a intenção de voto do eleitor caçado. O mais que na lista se encontravam eram frases do tipo das acima mencionadas, e até aquela se afigurava mais suspeitosa. Algum dia teria de acontecer. Perderia muito da sua aparente periculosidade se a restituíssem ao seu contexto. Nada mais que uma conversa de dois homens sobre o recente divórcio de um deles, toda conduzida por meias palavras para não excitar a curiosidade das pessoas próximas. E que, daquele modo, havia concluído com tanto de rancoroso, com tanto de resignado, mas que o trêmulo suspiro saído do peito do homem que se divorciara fosse a sensibilidade, o melhor atributo do ofício de espia. Deveria ter feito pender claramente para o quadrante da resignação. Que o espia não o tivesse considerado digno de nota, que o gravador não o tivesse captado, são falhas humanas e desacertos tecnológicos cuja simples eventualidade o bom juiz, sabendo o que são os homens e não ignorando o que são as máquinas, teria o dever de tomar em conta, mesmo que isso, sim, seria magnificamente justo, ainda que à primeira vista pudesse parecer escandaloso. Não houvesse na matéria do processo o mais pequeno indício de não culpabilidade do acaso. Trememos só de pensar no que amanhã poderá suceder àquele inocente se o levam a interrogatório. Reconhece que disse a pessoa que estava consigo algum dia teria de acontecer? Sim, reconheço. Pense bem antes de responder a que se referia com essas palavras. Falávamos da minha separação. Separação ou divórcio? Divórcio. E quais eram? Quais são os seus sentimentos com respeito a esse tal divórcio? Creio que um pouco de raiva e um pouco de resignação. Mais raiva. Mais raiva ou mais resignação? Mais resignação, suponho. Não lhe parece, assim sendo, que o mais natural teria sido soltar um suspiro? Em particular, se estava a falar com um amigo? Não posso jurar que não tenha suspirado. Não me lembro, pois nós temos a certeza de que não suspirou. Como podem saber se não estavam lá? E que lhe disse a si que não estávamos lá? E quem lhe disse a si que não estávamos lá? Talvez o meu amigo se recorde de me ouvir suspirar. É questão de lhe perguntarem. Pelos vistos, a sua amizade por ele não é muito grande. O que quer dizer? Que chamar o seu amigo aqui é metê-lo em trabalhos. Ah, isso não. Muito bem. Posso ir-me embora? Que ideia sua, homem? Não se precipite. Primeiro ainda terá de responder à pergunta que lhe tínhamos feito. Qual pergunta? Em que estava realmente a pensar quando disse ao seu amigo aquelas palavras? Já respondi. Dê-nos outra resposta. Essa não serviu. Era a única que lhes podia dar, porque é a verdade.
Isso é o que julga. Só se me puser aqui a inventar, faça-o. A nós não nos incomoda nada que invente as respostas que entender, com tempo e paciência, mas a aplicação adequada de certas técnicas acabará por chegar a que pretendemos ouvir. Digam-me então, qual é e acabemos com isso. Ah, não. Assim não teria graça nenhuma. Que ideia faz de nós, meu caro senhor? Nós temos uma dignidade científica a respeitar, uma consciência profissional a defender. Para nós é muito importante que sejamos capazes de demonstrar aos nossos superiores que merecemos o dinheiro que nos pagam e o pão que comemos. Estou perdido. Não tenha pressa. A impressionante serenidade dos votantes nas ruas e dentro das sessões de voto não correspondiam uma idêntica disposição de ânimo nos gabinetes dos ministros, nem nas sedes dos partidos. A questão que mais preocupa a uns e a outros é o quanto montará desta vez a abstenção, como se nela é que se encontrasse a porta de salvação para a difícil situação social e política em que o país se encontra mergulhado desde há uma semana. Uma abstenção razoavelmente alta, ou até mesmo acima da máxima verificada nas eleições anteriores, desde que não exagerasse, significaria que teríamos regressado à normalidade, à conhecida rotina dos eleitores que nunca acreditaram na utilidade do voto e primam pela contumácia na ausência, dos outros que preferiram aproveitar o bom tempo e passar o dia à praia ou ao campo com a família, ou daqueles que, sem nenhum outro motivo, salvo a invencível preguiça, se deixaram ficar em casa. Se a afluência às urnas, maciça como na eleição anterior, já mostrara, sem margem para qualquer dúvida, que a porcentagem de abstenção viria a ser baixíssima, ou até mesmo praticamente nula, o que mais confundia as instâncias oficiais, o que estava a ponto de fazê-las perder a cabeça, era o fato de os eleitores, salvo escassas exceções, responderem com um silêncio impenetrável às perguntas dos encarregados das sondagens sobre como haviam votado. É só para efeito estatístico, não tem que se identificar, não tem que dizer como se chama, insistiam eles. Mas nem assim puderam convencer os desconfiados votantes. 8 dias antes, os jornalistas ainda tinham conseguido que lhes respondessem. É certo que em tom, ora impaciente, ora irônico, ora desdenhoso, respostas que em realidade eram mais um modo de calar que outra coisa, mas ao menos tinham se trocado palavras. Um lado perguntava, o outro fazia de conta. Nada que se parecesse com este espesso muro de silêncio, como um mistério de todos, que todos tivessem jurado defender. A muita gente há de parecer assombrosa, para não dizer impossível de suceder, esta coincidência de procedimento entre tantos e tantos milhares de pessoas que não os conhecem, que não pensam da mesma maneira, que pertencem a classes ou níveis sociais diferentes, que, em suma, estando politicamente colocados à direita, ao meio ou à esquerda, quando não em parte nenhuma, resolveram cada um por si manter a boca fechada até a contagem dos votos, deixando para mais tarde o desvendamento do segredo. Isto foi o que, com muita esperança de acertar, quis o ministro do Interior antecipar ao primeiro-ministro. Isto foi o que o primeiro-ministro se apressou a transmitir ao chefe do Estado, o qual, mais velho, com mais experiência e calejo, mais mundo visto e vivido, se limitou a responder em tom de sorna. Se eles não estão dispostos a falar agora, dê-me uma boa razão para que queiram falar depois. O balde de água fria do Supremo Magistrado da ação só não fez perder o ânimo ao primeiro-ministro e ao ministro do Interior.
só não os lançou às garras do desespero porque, em verdade, não tinham mais nada que se agarrar, ainda que por tão pouco tempo. Não havia querido o ministro do Interior informar que, por temor a possíveis irregularidades no ato eleitoral, previsão que os próprios fatos, entretanto, se tinham encarregado de desmentir, havia mandado pôr de plantão em todas as sessões de voto da cidade 2 agentes à paisana de corporação policiais diferentes, ambos credenciados para inspecionar as operações de escrutínio, mas também encarregados, cada um deles, de manter debaixo de olho o colega, não fosse dar-se o caso de ali se esconder alguma cumplicidade honradamente militante ou simplesmente negociada na lota das traições reles. Desta maneira, entre espias e vigilantes, entre gravadores e câmeras de vídeo, tudo parecia seguro e bem seguro, acoberto de qualquer maligna interferência que desvirtuasse a pureza do ato eleitoral. E agora, terminado o jogo, nada mais restava que cruzar os braços e esperar a sentença final das urnas. Quando na Assembleia Eleitoral número 14, a cujo funcionamento tivemos a enorme satisfação de consagrar como homenagem a esses dedicados cidadãos um capítulo completo, sem omitir mesmo certos problemas íntimos da vida de alguns deles, quando em todas as assembleias restantes do número 1 ao número 13, do número 15 ao número 44, os respectivos presidentes despejaram os votos nas compridas bancadas que haviam servido de mesas. Um rumor impetuoso de avalanche atravessou a cidade. Era o prenúncio do terremoto político que não tardaria a produzir-se. Nas casas, nos cafés, nas tabernas e nos bares, em todos os lugares públicos onde houvesse uma televisão ou uma rádio. Os habitantes da capital, mais tranquilos que outros, esperavam o resultado final do escrutínio. Ninguém confidenciava ao seu mais próximo como havia votado. Os amigos mais chegados guardavam silêncio. As pessoas mais locazes pareciam ter se esquecido das palavras. Às 10 horas da noite, finalmente, apareceu na televisão o primeiro-ministro. Vinha com o rosto demudado, de olheiras cavadas, efeito de uma semana inteira de noites mal dormidas. Pálido, apesar da maquiagem, tipo boa saúde. Trazia um papel na mão, mas quase não o leu. Apenas lhe lançou um olhar de vez em quando para não perder o fio do discurso. Prezados cidadãos, disse o resultado das eleições que hoje O resultado das eleições que hoje se realizaram na capital do país foi o seguinte: Partido da direita, 8%. Partido do meio, 8%. Partido da esquerda, 1%. Abstenções, 0. Votos nulos, 0. Votos em branco, 83%. Fez uma pausa para levar aos lábios o copo de água que tinha ao lado e prosseguiu. O governo, reconhecendo que a votação de hoje veio confirmar, agravando-a, a tendência verificada no passado do domingo, e estando unanimamente de acordo sobre a necessidade de uma séria investigação das causas primeiras e últimas de tão desconcertantes resultados, considera, após ter consultado com a sua excelência, o chefe do Estado, que a sua legitimidade para continuar em funções não foi posta em causa. Não só porque a eleição agora concluída foi apenas local, mas igualmente porque reivindica e assume como sua imperiosa e urgente obrigação apurar até as últimas consequências
os anômalos acontecimentos de que fomos durante a última semana, além de atônitas testemunhas, temerários atores, e se, com o maior profundo pesar, pronuncio esta palavra, é que porque aqueles votos em brancos que vieram desferir um golpe brutal contra a normalidade democrática em que decorria a nossa vida pessoal e coletiva, não caíram das nuvens, nem subiram das entranhas da terra. Estiveram no bolso de 83 em cada 100 eleitores desta cidade, os quais, por sua própria, mas não patriótica mão, os depuseram nas urnas. Outro gole de água. Este, mais necessário, porque a boca se lhe tinha secado de repente. É tempo ainda de emendar o erro, não por meio de uma nova eleição, que no atual estado de coisas poderia ser a mais de inútil, contraproducente, mas através do rigoroso exame de consciência a que, desde esta tribuna pública, convoco os habitantes da capital. Todos eles, a uns para que melhor possam proteger-se da terrível ameaça que paira sobre as suas cabeças. Aos outros, sejam eles culpados, sejam eles inocentes de intenção, para que se corrijam da maldade a que se deixaram arrastar, sabe-se lá por quem, sob pena de se converterem no alvo direto das sanções previstas no estado de exceção, cuja declaração, após consulta amanhã mesmo ao Parlamento para esse efeito, reunido em sessão extraordinária e obtida, como se espera, a sua unânime aprovação, o governo vai solicitar a Sua Excelência, o chefe do Estado. Mudança de tom, braços meio abertos, mãos levantadas à altura dos ombros. O governo da nação tem a certeza de interpretar a fraternal vontade da União de todo o resto do país. Esse que, com um sentido cívico credor de todos os elogios, cumpriu com normalidade o seu dever eleitoral, vindo aqui, como pai amantíssimo, recordar a parte da população da capital que se desviou do reto caminho, a lição sublime da parábola do filho pródigo, e dizer-lhe que, para o coração humano, não há falta que não possa ser perdoada. Assim, seja sincera contradição, assim, seja total arrependimento. A última frase de efeito do primeiro-ministro: honrai a pátria, que a pátria vos contempla, com rufos de tambores e berros de clarins, rebuscada nos sótãos da mais bolorenta retórica patriarcal, foi prejudicada por umas boas noites, que soaram a falso. É o que as palavras simples têm de simpático, não sabem enganar. É o que as palavras simples têm de simpático, não sabem enganar. Nos lugares, casas, bares, tabernas, cafés, restaurantes, associações ou sedes políticas onde havia votantes do partido da direita, do partido do meio e mesmo do partido da esquerda, a comunicação do primeiro-ministro foi largamente comentada, embora, como é natural, de maneiras diferentes e com matizações diversas. Os mais satisfeitos com a performance, a eles pertence o termo bárbaro, não a quem esta fábula vem narrando. Eram os do partido da direita, que com ar estendido, piscando os olhos uns aos outros, se felicitavam pela excelência da técnica que o chefe havia empregado. Essa que tem sido designada pela curiosa expressão de ora o pau, ora a cenoura, aplicada predominantemente aos asnos e às mulas nos tempos antigos, mas que a modernidade, com resultados mais do que apreciáveis, reaproveitou para o uso humano. Alguns, no entanto, do tipo Ferrabras e Matamoros,
consideravam que o primeiro-ministro deveria ter terminado o discurso no ponto em que anunciou a declaração iminente do estado de exceção, que tudo o que disse depois era bem escusado, que com a canalha só a cacete, que se nos pomos aqui com paninhos quentes estamos lixados, que ao inimigo nem água, e outras fortes expressões de similar catadura. Os companheiros argumentavam que não seria tanto assim, que o chefe teria suas razões, mas estes pacifistas, como sempre ingênuos, ignoravam que a destemperada reação dos intransigentes era uma manobra tática que tinha como objetivo manter desperta a veia combativa da militância. Para o que deve havia sido a palavra de ordem. Já os do partido do meio, como oposição que eram, estando embora de acordo quanto ao fundamental, isto é, a necessidade urgente de apurar responsabilidades e punir os faltosos ou conspiradores, achavam desproporcionada a instauração do estado de exceção. De mais a mais, sem se saber quanto tempo irá durar e que, em última análise, era totalmente desprovido de sentido suspender direitos a quem não havia cometido outro crime que exercer precisamente um deles. Como irá terminar isso? Perguntavam-se. Se um cidadão qualquer se lembra de ir ao Tribunal Constitucional, mais inteligente e patriótico seria, acrescentava-se, formar já um governo de salvação nacional com representação de todos os partidos, porque, existindo realmente uma situação de emergência coletiva, não é com o estado de sítio que ele se resolverá. O que aconteceu ao partido da direita foi perder os estribos. Não tarda que o vejamos cair do cavalo abaixo. Também os militantes do partido de esquerda sorriam à possibilidade de que o seu partido viesse a participar num governo de coligação. Mas, entretanto, o que mais os preocupava era descobrir uma interpretação do resultado eleitoral que conseguisse disfarçar a brutal queda de votos que o partido havia sofrido, pois que, alcançando 5% da última eleição realizada e tendo passado a 2,5% na primeira roda desta, se encontrava agora com a miséria de 1% e um negro futuro por diante. O resultado da análise culminou na preparação de um comunicado em que se insinuaria que, não havendo razões objetivas que obrigassem a pensar que os votos em branco tinham pretendido atentar contra a segurança do Estado ou contra a estabilidade do sistema, o correto seria presumir a casualidade de uma coincidência entre a vontade de mudança por aquela maneira manifesta e as propostas de progresso contidas no programa do partido de esquerda. Nada mais, tudo isso. Houve também pessoas que se limitaram a desligar o aparelho da televisão quando o primeiro-ministro terminou e depois, enquanto não iam para a cama, se entretiveram a falar das suas vidas. E outras houve que passaram o resto do serão a rasgar e a queimar papéis. Não eram conspiradores, simplesmente tinham medo.